agora. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos mais um dia das palestras do Grupo de Estudos em Caprinos Leiteiros da Univasse, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias no SEMIAR. Hoje teremos a presença da professora Grace Moreno, que ela é professora adjunta da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Ela atua principalmente nos temas de manejo e produção de ruminantes, ovinocultura, caprinocultura, carcaça e carne ovina. Aí a gente fez essa provocação, né, Grace, para ela trazer esse tema hoje em relação às raças caprinas. Ela aceitou. Então, pela presença dela também, né, por tirar um tempo dela e também por aceitar, né, esse desafio, assim, eu agradeço muito essa presença sua hoje. Eu conheci Grace há um tempo atrás, não foi, Grace? Aqui na Petrolina, e eu acredito que será muito bom hoje. Ela vai trazer muitas informações e discussões, né, para a gente aqui. Eu peço a todos que, se possível, desliguem as câmeras, né, não abram os áudios durante a apresentação. Podem fazer as perguntas no chat, se quiser adiantar, tá? Mas ao final da palestra, quem quiser pode abrir o áudio, pedir para abrir o áudio, abrir e fazer as perguntas também. Ao final também da palestra, será disponibilizado um formulário ali que é só clicar para o certificado. Aí vocês coloquem o nome de vocês correto, sem erro, porque é esse nome que vai no certificado, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, Grace, por estar aqui com a gente hoje, e pode iniciar aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de poder contribuir um pouco aí com o grupo de vocês. Boa noite a todos. Sintam-se bem-vindos aí nesse momento, né, dessa nossa conversa. E como o professor Daniel falou, a gente já se conhece há um tempão. Tem muitos anos que a gente não se vê, né, pessoalmente, mas desde o meu experimento de doutorado, que foi aí em Petrolina, na Embrapa, a gente já se conheceu. Inclusive, tive uma grata surpresa aqui de ver a Aikanã, que na época era estagiária da Embrapa e me ajudou bastante lá no experimento de doutorado, e hoje ela está aí com o professor Daniel no mestrado. Então, o mundo dá muita volta, né? Que bom. Fico feliz. Então, qualquer coisa, caso trave ou vocês não estejam me ouvindo bem, só sinalizar aí que a gente tenta dar um jeito. Então, tá todo mundo ouvindo, né? Sim, tá ouvindo. Tá. Bom, então, essa nossa conversa hoje, como o professor Daniel falou, né, foi uma provocação, uma tentativa aí de trazer um pouco mais sobre as discussões e um pouco sobre as raças de cabras leiteiras. Então, a gente vai discutir um pouco isso, né? E qualquer coisa a gente vai conversando e no final da apresentação vai ter um momento para a gente discutir melhor, tá certo? Bom, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e domesticação, né, dos caprinos, rapidamente, só para a gente dar uma relembrada, porque isso tem muito a ver com a questão das raças, né, com a origem e a domesticação e a criação desses animais ao longo de várias partes do planeta. E aí a gente vai chegar nesses caprinos no Brasil. Como que foi esse processo de chegada e de origem, né? Como que a gente tem esse histórico de todas as raças que a gente cria no Brasil? E aí a gente vai afunilar até chegar nas principais raças de cabras leiteiras. E falar um pouquinho, né, fazer um apanhado geral, um sumário, ou um resumo, na verdade, do que a gente vai falar. Não vai ser uma conversa muito longa, né, até porque
dependendo do contexto, como a gente possa abordar, para não ficar muito maçante, né? Ficar falando de padrão racial e tal. A gente vai tentar trazer algumas questões mais práticas sobre as raças leiteiras de cabras, ok? Então, o caprino, né, ele foi um dos primeiros animais a serem domesticados pelo homem. Então, data aí de mais de 10 mil anos antes de Cristo, juntamente com o cão, né, foram os primeiros animais a serem domesticados. Então, isso aí já nos dá a importância do caprino para a humanidade. Independente de onde ela esteja hoje, mas voltando aí no passado, o caprino ele foi domesticado em regiões que são muitas vezes regiões de clima, né, árido, semiárido, e isso traz já um contexto da importância desses animais nessas regiões. Então, existem três grandes grupos, né, que a gente pode falar pelos achados arqueológicos, três grandes grupos que originaram a cabra doméstica que a gente tem hoje, que vieram da Ásia Menor, do Himalaia e do Mediterrâneo. Então, a capra aegagrus, a capra falconéria e a capra prisca, elas são os descendentes, né, da nossa cabra doméstica hoje. E, por consequência, né, ao longo da seleção, depois da domesticação, que o homem passou a direcionar e a direcionar os cruzamentos e a ter mais conhecimento sobre as aptidões e os sistemas de criação desses animais, que aí foram surgindo as diferentes raças que a gente tem hoje espalhadas no mundo todo. Tanto raças mais especializadas para produção de leite, que é as que a gente vai abordar melhor hoje, mas a gente tem também cabras, né, caprinos mais especializados na produção de carne, a gente tem os caprinos para pelo, que na nossa região não é comum, mas em algumas regiões a gente tem, principalmente, né, na Ásia, muitos caprinos de pelo, e a gente tem os animais de dupla ou tripla aptidão, tá certo? Então, hoje, o dado mais atual é que a gente tem em torno de 1 bilhão de cabeças de caprinos espalhados ao redor do planeta. Então, em todas as regiões, em todos os climas, em todas as condições edafoclimáticas e topográficas, a gente encontra a espécie caprina. Então, é uma espécie bastante cosmopolita e resiliente, né, que se encaixa muito bem em diversas situações, seja ela de frio, de calor, de relevo acidentado, com baixa disponibilidade de alimento ou de água. Então, a gente vê o caprino espalhado no mundo todo. Mas, mesmo com essa distribuição ao longo do mundo, a gente tem uma concentração maior desses caprinos nessa faixa, como a gente vê no gráfico, no mapa, né, uma concentração maior aí dos caprinos, em torno de 67% desse rebanho mundial, ele está localizado na faixa intertropical, que são entre as faixas do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, lembrando um pouquinho aí da geografia. E o que é que tem nessa região, né? A gente tem aí que é a região onde a gente encontra maior incidência de radiação solar, consequentemente, de luminosidade, de maiores temperaturas ao longo do ano, e isso vai definir aquele clima tropical, né? Então, a gente percebe que esse clima, ele também vai influenciar nas questões alimentares, pois o clima, ele vai influenciar no tipo de vegetação, na disponibilidade de água, seja para os animais, seja para essas forragens. Então, a gente tem que quase 70% dos caprinos estão nessa faixa caracterizada por alta temperatura, alta luminosidade, alta radiação solar e com características alimentares também, de disponibilidade de alimentos diferentes das regiões temperadas. Então, isso também é um fator importante e que vai nos guiar em relação às raças mais adaptadas ou melhores para essas condições, certo?
Então, não se pode questionar a importância da caprinocultura, seja ela leiteira, de corte ou de dupla aptidão, ao redor, né, dessas regiões. Mais importante ainda, para países ou regiões em desenvolvimento. Então, cerca de 94% do rebanho mundial está nessas regiões, não apenas na faixa intertropical, mas em outras regiões também que se classificam como regiões ou países em desenvolvimento, trazendo o quê? Uma importância não apenas econômica, mas social muito forte. Então, a gente tira pelo nosso exemplo de Nordeste, de semiárido principalmente, né, não apenas Nordeste, mas de semiárido, a importância que o caprino tem na nossa região, né, nessa condição semiárida, de ser uma âncora, né, de funcionar meio que uma âncora para que aquelas populações, aquelas comunidades tenham, de certa forma, uma segurança de permanecer nesses locais, porque existe uma criação animal que sustenta essas pessoas naquelas condições que muitas vezes podem ser adversas por questões climáticas. Então, o caprino ele é extremamente importante nessas condições, tanto condições adversas, né, como também condições mais, vamos dizer assim, de sistemas mais intensivos de produção. Então, no nosso país, a gente encontra os dois extremos. A gente encontra criadores que criam caprinos para subsistência, né, comunidades mais pobres, e a gente tem sistemas altamente tecnificados, sistemas intensivos, totalmente confinados, com ordenha mecânica, produção de diversos tipos de queijos. Então, o caprino, ele é bastante versátil em relação a isso, tá certo? E como que foi a chegada, ou como que é a relação desse caprino no nosso país? Então, até 1500, né, até a descoberta, vamos dizer assim, do Brasil, a gente não tinha caprinos aqui. Então, os indígenas não conheciam os caprinos. E eles chegaram justamente depois da colonização, nos navios, né, que traziam os colonizadores e várias pessoas, né, que viriam a morar, que viriam a começar a vida aqui no Brasil. Então, primeiramente, vieram com os colonizadores portugueses, então, raças de Portugal, né, e depois colonizadores holandeses e um pouco de colonizadores espanhóis também. E, posteriormente, vieram muitas raças da África junto com os navios negreiros, depois que se estabeleceu o mercado de escravos. Então, aqui, os primeiros caprinos que chegaram são descendentes, né, dessas raças da Península Ibérica, Portugal, Espanha, principalmente, e também das raças dos países africanos, da onde eram trazidos os escravos. E aí, esses animais chegaram inicialmente, né, no Nordeste, que foi aonde a colonização do Brasil realmente começou, e encontraram uma situação totalmente diferente daquelas de origem deles, principalmente os animais europeus. Então, encontraram um clima muito diferente, encontraram alimentos totalmente diferentes, e quem não morreu na viagem, ou quem não foi abatido na viagem, né, chegou aqui e teve que ou se adapta ou morre, né? E aí eles passaram por uma seleção natural ao longo de vários anos, de vários séculos, até chegar em animais que a gente tem, que a gente chama os animais nativos ou naturalizados, que são os remanescentes desses animais. E aí, nas últimas décadas, né, falando mais recente, a gente teve a importação de raças exóticas, já com um histórico de melhoramento genético mais avançado, justamente para melhorar o potencial ou para fazer cruzamentos com as raças que já existiam aqui, tá? Então, essas condições edafoclimáticas e alimentares, elas provocaram essa seleção natural nos animais, e ela foi positiva para alguns fatores e negativa para outros.
como, por exemplo, as características leiteiras, os animais, né, perderam bastante ao longo dessa seleção natural. Então, foi perdido capacidade de produção de leite, né, volume de produção de leite, persistência de lactação também, e também algumas características relacionadas mais com animais para corte, como musculosidade, ganho de peso, né, taxa de crescimento. Por quê? Porque o novo ambiente que eles encontraram aqui, de Nordeste semiárido, de baixa disponibilidade de alimentos, grande parte do ano, altas temperaturas, isso fazia com que o animal tivesse, com a sua exigência, né, ele não poderia permanecer com essas características. Então, ou o animal sucumbia, ou se por acaso eles tivessem já, né, no seu material genético, características que lhe permitissem passar por essa situação sem morrer e conseguir se reproduzir, passar essas características para os descendentes, ao longo dos séculos isso foi gerando os animais que a gente tem hoje, né, considerado como os animais nativos. Mas essa seleção foi muito positiva para outras características, como rusticidade, prolificidade, qualidade de pele, que era importante nesse novo ambiente. Então, o que a gente tem na história, né, é que os animais que chegaram no Brasil, eles passaram por esse processo e eles pioraram, vamos dizer assim, em relação à produção de leite, e que nas últimas décadas, né, houve uma tentativa de melhorar o potencial produtivo desses animais através da importação de material genético de outros países que já vinham trabalhando com melhoramento, tanto para criar essas novas raças, como para fazer cruzamento com as raças locais daqui do nosso país. Então, nós temos, pessoal, no Brasil, em torno de 9,6 milhões de cabeças de caprinos. Então, é um rebanho bastante expressivo. E que esse volume de animais se concentra basicamente no Nordeste. Então, 8,8 milhões de caprinos dos 9,6 estão aqui na nossa região. Isso dá um volume em torno de 90%, 92% dos caprinos brasileiros estão na região Nordeste. Então, isso traz a importância, né, dessa criação, da cadeia, e também nos dá uma indicação do desafio que esses animais têm pelas questões edafoclimáticas de algumas regiões. A gente também não pode generalizar Nordeste, semiárido, sistemas de produção, e correlacionar isso com as diversas raças que a gente tem. A gente sabe que existem diversos sistemas de produção, inclusive no Nordeste, né, inclusive no semiárido, que tem índices produtivos, né, e econômicos excelentes. Então, mas na maioria dos casos, a gente tem uma situação, né, de animais, muitas vezes, sem um padrão genético tão apurado, a gente tem escassez ou baixa qualidade de alimentos, a gente tem manejos, muitas vezes, que não são os ideais. Então, isso provoca promove baixos índices produtivos e reprodutivos também, que vão influenciar diretamente na produção de leite, que é o foco maior, né, o interesse maior da nossa conversa aqui. Então, nessa imagem, a gente está mostrando uma imagem, né, bem do semiárido, do sertão. A gente já tem como indicação, pelo nosso assunto de raças, de quais raças, será que toda raça eu posso criar, eu devo criar nesse ambiente? Será que toda raça, será que aquela mesma raça, ela vai me dar o mesmo resultado nesse ambiente ou em outro ambiente, nesse sistema de produção ou em outro sistema de produção? Então, a raça, a escolha da raça ou a determinação, a indicação da raça para qualquer que seja o sistema de produção, ela é
diretamente relacionado com essas perguntas. Aonde você vai criar, o que é que tem lá, quais as condições climáticas, alimentares, de recurso financeiro, de instalação, mão de obra técnica e qualificada. Por quê? Eu não consigo dizer, eu não consigo indicar uma raça sem responder essas perguntas. Então, a raça ela é extremamente dependente do ambiente que aquele animal vai ser criado, como uma forma de trazer o melhor perfil produtivo para aquela situação, tá certo? Então, daí a gente já sabe que não existe nenhuma raça, né? Não existe assim, qual que é a melhor raça para cabra leiteira? Às vezes na ansiedade, né? Principalmente quando os alunos acabam de entrar no curso, eles querem ter essa resposta pronta. Ah, qual é a melhor raça para leite? Qual é a melhor raça para criação, para corte? Então, não, essa pergunta ela não tem resposta. Tudo vai depender das condições aonde esse animal ele vai ser criado. E aí a gente tem, né, como conceito de raça, como a gente já sabe, existem várias raças caprinas no mundo e no Brasil também a gente tem muitas raças, né? E como que a gente faz para diferenciar uma raça da outra? Então, o que é que define raça, né? Então, a raça, ela está dentro, né? É uma subdivisão de espécie e ela se caracteriza por ser um grupo de animais que possuem características comuns e essas características, elas são descendentes, elas são hereditárias, tá? E são diferentes de outras da mesma espécie. Então, como que eu diferencio a raça Boé da raça Sanney ou da raça Mochotó? Então, todas são raças da espécie caprina, mas a gente tem características morfológicas, ou seja, do corpo, né, do animal, aquelas características mais facilmente identificáveis, como cor da pelagem, tamanho de pelo, presença ou não de chifre, porte do animal, tamanho e implantação de orelha, e tudo isso são características morfológicas que nos permitem diferenciar uma raça da outra. Mas também existem características relacionadas com a fisiologia do animal. Então, que aí a gente estaria também guiando essa diferenciação em relação à aptidão do animal e em relação também às suas características de rusticidade, de adaptabilidade, né? Precocidade. A gente tem raças que são mais precoces sexualmente do que outras, que elas são mais precoces em relação a ganho de peso do que outras. A gente tem raças mais prolíficas que outras, né? Que é a prolificidade, o número de crias, né, por parto. Então, todas essas características são exemplos de características fisiológicas, desculpa, que nos permitem diferenciar e usar essas informações para nos direcionar qual a raça melhor eu vou indicar para aquele sistema de produção, certo? Existem também características relacionadas ao temperamento das raças, mas aqui já é um pouco mais difícil da gente conseguir exemplificar para animais de produção. É muito mais fácil, por exemplo, a gente conseguir fazer isso com animais com cães, por exemplo, né? Tem raças que têm temperamento mais dócil do que outras. E a gente pode juntar tudo isso e dividir as raças em aptidões, as características econômicas, produção de leite, produção de carne, produção de pele, ou os animais de dupla ou tripla aptidão também. Então, normalmente, a gente tem a divisão das raças caprinas, elas são estudadas em troncos. Então, a gente tem 3 grandes troncos, tá? Tronco europeu, o tronco africano e o tronco asiático, que concentram os 3 grandes grupos de aptidões produtivas de cabras, de caprinos. Então, a gente tem o tronco europeu, onde se inserem as raças leiteiras, né? O tronco africano, onde estão inseridas a maioria das raças de carne, e os animais de pelo, né? A gente tem que eles têm origem, né, no tronco asiático.
Então, a gente vai se fixar, ou vai atentar hoje, né, como foi a proposta da palestra, nas raças leiteiras. Então, o que é que isso significa? Que grande parte, a maioria, né, mais de 90% das raças leiteiras caprinas, elas são de origem europeia, ok? Elas têm a mesma linha genealógica, tá certo? De genética. E aí elas se dividem em dois subtroncos, o alpino e o pirineu, também de acordo com as regiões geográficas. Então, no subtronco alpino, a gente tem a Sanney, né, a raça Sanney, a raça alpina e a raça Toggenburg. E no subtronco pirineu, a gente tem as raças Murciana, La Mancha e Granadina. Tá? No Brasil, a gente tem 8 raças leiteiras homologadas pela ABCC. Então, a ABCC, a Associação Brasileira dos Criadores de Caprinos, essa associação, ela reconhece 8 raças leiteiras de cabras, tá? Que são Sanney, Alpina, Alpina Americana, Alpina Britânica, Toggenburg, Murciana e Mambrina. Mas existem outras raças que também são produtoras de leite. Na verdade, toda cabra produz leite, né? Toda fêmea que pariu vai produzir leite. Mas o que eu quero dizer é que elas não são consideradas especializadas na produção de leite pela ABCC, mas que elas também são criadas para a produção de leite, ou apenas para a produção de leite, ou em sistemas mistos para produção de carne e leite. E aí a gente tem como principais, né, a anglo-nubiana, a raça Buge brasileira, Mochotó, Canindé e Azul. Então, dessas aqui, Mochotó e Canindé são homologadas, elas são raças realmente, né, nativas, e a Azul, ela não é considerada raça ainda. Ela é um grupo étnico que está com um processo de homologação em andamento, mas ela ainda não é considerada raça propriamente dita. Tá? Isso por questões burocráticas e de número de animais caracterizados por várias questões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas principais raças leiteiras, começando pela Sanney, que é considerada, né, a vaca holandesa das cabras, tanto em volume de produção, como em difusão dessa raça ao longo do planeta. Então, é a raça mais criada para a produção de leite, é a raça Sanney, que tem como origem, né, o Vale de Sanney, na Suíça, e ela é a maior produtora de leite entre os caprinos. Então, normalmente, os recordes de torneios leiteiros, de campeonatos que a gente encontra, que a gente fica sabendo, né, por aí, normalmente são de animais da raça Sanney, tá? É um animal muito difundido e criado em todas as partes do mundo para a produção de leite, tanto leite fluido como para a produção de derivados também, tá certo? E quanto que uma cabra Sanney produz, né, já que ela é a maior produtora? Média mundial é em torno de 3 a 4 litros de leite por dia. Mas tem animais que atingem 6, 8, 10, 12 litros de leite, né? É claro que quanto maior o volume produzido, mais exigente, né? E mais raro vai ser. Mas, assim, uma boa cabra de leite, ela produz 5, 6, 7 litros facilmente, com um bom manejo, certo? Então, ela tem uma característica de persistência da lactação muito boa, que normalmente é uma dificuldade que a gente tem de encontrar em cabras leiteiras, é justamente essa persistência da lactação. Que é o quê? Aquele tempo, né, depois que o animal pare, quantos meses depois ela fica produzindo depois do parto. Então, normalmente a gente tem uma persistência da lactação curta. Então, o animal pariu hoje, ela produz ali bem durante 30, 60, no máximo 90 dias, e depois a produção dela é tão pequena que não compensa mais fazer ordenha. Então, isso é característica de animais com baixa persistência da lactação.
E no caso das cabras Sâney, essa persistência, ela é considerada uma persistência muito boa, né, em torno de 305 dias, em animais, né, que ficaria mais ou menos a mesma persistência dos bovinos. Então, em relação ao padrão racial da raça Sâney, a gente de cara já vê, né, já consegue diferenciar um animal que tem uma pelagem toda branca ou creme, pelos curtos e finos, orelhas também pequenas e eretas, que são características de todas as raças do tronco europeu. Essa orelhinha pequena, curta, né, bem diferente das raças do tronco africano, que tem aquela orelha grande, pendular, né, como o anglo-nubiano, por exemplo. E a pele, né, e as mucosas da cabra Sâney, elas são rosadas, são mucosas claras. Então, isso para nós é um fator não muito interessante, porque são animais que são muito sensíveis ao estresse térmico, à radiação solar, são animais que, dependendo, né, da temperatura do clima, animal que não aguenta ir muito para o pasto, né, receber sol no lombo, porque são animais muito sensíveis, realmente, tá? E são animais que são considerados de grande porte para os caprinos. Então, eles têm aí, os machos podem chegar a 80, 100, 120, 130 quilos, e as fêmeas variam em torno de 50 a 90 quilos de peso vivo adulto. Então, isso é considerado para a espécie caprina animais de grande porte, tá certo? Ela é mais ou menos o dobro do tamanho de uma cabra canindé ou mochotó. Então, aqui a gente vê algumas fotos, né, de animais da raça Sâney, machos e fêmeas, e aí a gente vê que alguns animais têm pelos mais longos, outros têm pelos mais curtos, e animais com essa orelhinha, né, bem característica, ereta, né, orelha pequena e ereta, característica do tronco europeu. E a gente vê também, ó, que a presença de barba, chifres ou brincos, ela pode acontecer ou não, tá? Então, o que seriam os brincos, né? Seria esses dois penduricalhos que tem aqui no pescoço de alguns animais. Barba também não é característica apenas de macho. E chifre, que pode ter ou não. Essa questão do chifre é interessante porque a gente, para caprina de uma forma geral, a gente recomenda que o animal ele nasça com chifre, né? Ele seja chifrudo de nascimento. Você pode até amochar o animal depois, descornar o animal depois, mas é recomendado que o animal ele nasça, né? Ele tenha chifres, porque essa característica de mocho, o animal nasceu mocho, ele pode ter uma correlação muito grande com infertilidade ou subfertilidade. Então, isso principalmente para os machos é de extrema importância. Então, você vai comprar um reprodutor, um bode, e aquele animal, ele é mocho de nascença. Você foge dele, porque ele tem pode ser, né, que ele tem uma grande chance dele ser infértil, tá certo? Isso vale para as fêmeas também. Pode ser que seja, pode ser que não seja. A gente só saberia com o exame, né, de DNA para ver a questão do gene. Mas, como ninguém faz isso, não é muito difícil, a gente prefere não escolher animais moços de nascença, tá certo? Então, aqui a gente vê, né, são animais de extrema beleza, uma linha dorso lombar, né, bem o ideal, né? Animais com grande volume de úbere, são animais também que têm tetos, a raça Sâney, ela já tem um melhoramento genético em relação à conformação de úbere e de tetos mais avançado em relação a outras raças leiteiras. Isso dá uma fácil ordenha, né, desses animais, por isso também que elas são escolhidas nos sistemas de produção de leite, né, intensivos, com ordenha mecânica. São animais que se adaptam bem a essa ordenha mecânica, por já terem uma conformação de úbere e de tetos melhor, mais estruturada,
tá? Então, esse leite da raça Sunny, ele tem em torno de 3 a 3,5% de proteína, de gordura, quer dizer, e como eu havia falado para vocês, são animais que são muito sensíveis ao estresse térmico. Tem alta prolificidade, assim como a maioria das raças caprinas, né? Parem 2, 3 cabritos, mas elas são muito exigentes, extremamente exigentes, nutricionalmente, em relação a manejo sanitário. Então, quanto mais produz, quanto mais uma raça produz, ela é produtiva, seja para leite ou para carne, mais exigente ela vai ser. E aí você tem que estar mais preparado, tanto em relação à estrutura, como conhecimento técnico, como manejo, né, e alimentação e sanidade para conduzir aquele sistema, para que aquele animal consiga mostrar o seu potencial produtivo. Porque não adianta nada você comprar um reprodutor ou comprar uma cabra Sunny que você viu ali extremamente produtiva e levar para uma condição onde ela vai ser criada sem nenhum tipo de cuidado ou sem manejo. Ela não vai apresentar aquele potencial. Então, isso é extremamente relevante na hora da escolha da raça. Você tem que botar os seus pés no chão, reconhecer o seu limite, até onde minha perna pode ir, para que com isso eu tenha a humildade, né, e a consciência de que, não, eu não, agora, pelo menos, eu não posso, eu não devo criar tal raça, que apesar de ser muito produtiva, as minhas condições, elas ainda não permitem. Então, isso muitas vezes causa uma certa confusão ou até mesmo um mal-estar entre alguns produtores e técnicos, porque alguns produtores não aceitam, né? Não aceitam que se questione essa escolha dessa raça. Então, muitas vezes, a preferência pessoal do produtor, ela passa na frente das questões técnicas. Então, a gente, como técnico, tem que ter muito cuidado e muito jogo de cintura para tentar conduzir essa conversa e essa orientação nesse sentido da escolha da raça, ok? Porque depois, lá na frente, quando o cara tiver prejuízo, morrer animal, a culpa vai ser da gente. Então, é bem complicada essa questão mesmo. Então, são animais altamente exigentes, né, como eu falei, tanto em relação à nutrição, quantidade e qualidade de alimentos, como também em relação à sanidade, são animais que, né, adoecem com frequência. E hoje, os programas de melhoramento genético da raça Sunny, principalmente nos países europeus, é extremamente avançado. Então, a gente está muito atrasado nisso, né, aqui no Brasil. E hoje a gente tem linhagens já, dentro da raça Sunny, a gente já tem linhagens de acordo com o objetivo da produção leiteira. Então, se eu tenho um produtor que ele comercializa leite fluido, ou se ele fabrica queijos, por exemplo, eu tenho linhagens mais adequadas para cada situação. E esse melhoramento genético, ele se vale especialmente das questões de teor de proteína, né, principalmente a alfa-S1 caseína, e de gordura também. Então, a gente sabe que o fator de alergenicidade do leite de vaca é a alfa-S1 caseína, e ela tem uma menor quantidade no leite de cabra. Então, a gente hoje já... e essa alfa-S1 caseína, ela está relacionada com o rendimento de queijos, rendimento de derivados de uma forma geral. Então, a gente tem linhagens, né, que seriam linhagem com menor alfa-S1 caseína e com linhagens com teor de alfa-S1 caseína um pouco maiores. Então, isso estaria também relacionado com a questão de volume de leite e com a questão da alergenicidade daquele leite, e a outra linhagem com melhor rendimento, né, e melhor coagulação desse leite para virar queijo. Então, esse é um fator bem interessante também, que já existe, né, na caprinocultura leiteira. Bom, uma outra raça leiteira bem importante é a alpina. Então, como o próprio nome já fala, né, ela tem origem dos Alpes, os Alpes suíços,
Ela também é chamada de parda alpina, mas nos últimos anos ela perdeu esse parda, ficou sendo chamada, né, pelo menos oficialmente, apenas de alpina. Ela também é uma boa produtora de leite e ela tem pele e mucosas escuras, então ela já é um pouco mais resistente à radiação solar, ao estresse térmico, pelos curtos e lisos. As orelhas dela têm aquela mesmo formato da Sunny, pois elas são do mesmo tronco, né, o tronco europeu, típico das raças leiteiras. E elas também podem ter ou não chifres, barba e brincos. E elas são um pouco menores em relação ao porte do que a Sunny, tá? E dentro da raça alpina a gente tem vários padrões de pelagem, né? Que são denominadas aí no francês. Então a gente tem a parda alpina, né? Que seria a pelagem mais comum. Ela é chamada de chamoisé, que é essa pelagem parda com lista preta, né, na linha dorso-lombar, cabeça, interior de ventre e parte inferior dos membros. A gente tem a mantelê, que seria como o animal, ele é metade de uma pelagem mais clara e metade do corpo uma pelagem mais escura, como se um manto tivesse sido colocado sobre o posterior dele, né? Normalmente a parte anterior é mais clara e a parte posterior é mais escura. A gente tem a pelagem policromada, que são uma pelagem composta, e a gente tem a pelagem totalmente preta, que é chamada de pelagem noir, tá? Todos esses nomes são nomes da língua francesa. E na alpina a gente tem duas linhagens, né? Que é a alpina americana e a alpina britânica, que também tem a sua pelagem própria dentro de cada uma dessas linhagens, tá? A outra raça leiteira do tronco africano, do tronco europeu, é a Toggenburg, ou muito chamada também de Toge, né? Ela também é uma raça da Suíça, e ela tem 3 linhagens principais, da própria Suíça, da sua origem, da Inglaterra e do Canadá. Elas são um pouco menos produtoras em relação à Sunny, né? Mas também são animais muito criados para leite. Ela tem essa pelagem acinzentada com listas brancas, parte inferior dos membros também é branca, e elas também têm um porte um pouco menor em relação à Sunny e à alpina. E as linhagens essas linhagens, né, elas têm uma diferença principalmente em relação ao comprimento de pelos. Então, a linhagem da Inglaterra e Canadá, elas têm pelos curtos, e a linhagem da Suíça tem pelos longos. E as mucosas são acinzentadas, são escuras, quer dizer. Então, a gente tem animais de pelos mais longos e pelos mais curtos. Outra raça bastante criada e que vem ganhando força nos últimos anos é a murciana. Então, a murciana, ela também é do tronco europeu, mas ela faz parte de outro subtronco, porque ela não é de origem alpina, né? Ela é de origem da Espanha. Então, na Espanha existe uma região, né, chamada de Múrcia, que deu origem à raça murciana. E também lá, na verdade, ela é chamada de murciana granadina, que são regiões vizinhas, Múrcia e Granada, que é uma região bastante árida. Na verdade, é mais árida do que o nosso semiárido. Então, é uma raça que se adapta muito bem às nossas condições edafoclimáticas, né? E tem ganhado muita força aqui no Nordeste nos últimos anos, tanto por essas questões de rusticidade, de resistência, né? Como também pela produção de leite. Então, elas têm mucosas escuras, úber e volumoso, né? Tamanho de tetos medianos, machos aí em torno de 80 quilos, 70, 80 quilos, 60 a 80 quilos o peso vivo, adulto, fêmeas um pouco menos, e elas têm uma característica de ter um percentual de gordura maior em relação a outras cabras leiteiras. Então, isso é muito interessante no sentido de se eu já sei, ou eu vou dar uma orientação a um produtor que vai destinar todo o seu leite produzido para a produção de queijos,
eu indicaria uma raça entre as possíveis, né, que tivesse um maior percentual de gordura no leite, pois isso vai me dar um maior rendimento queijeiro. Então, aqui eu teria a raça murciana, né, e a raça anglo-nubiana também, que é, apesar de ser uma raça de dupla aptidão, é uma raça muito criada no Brasil para sistemas de produção de leite, e ela tem também como característica esse maior percentual de gordura, tá? Então, a gente tem a murciana totalmente preta, a pelagem totalmente preta e a pelagem, né, vermelha. Então, como a gente estava falando da anglo-nubiana, né, ela originalmente é uma raça típica da Núbia, um país africano, e que na época da colonização inglesa desse país foi levada para a Inglaterra, chegando lá, passou por um melhoramento genético, cruzamento com raças inglesas e que originou a raça anglo-nubiana. Ela é considerada como dupla aptidão, tá? Ela vai tanto bem para sistemas de produção de leite como sistemas de produção de carne. São animais muito rústicos, muito prolíficos, que se adaptam muito bem às condições do Nordeste, né? São muito precoces e que também têm como característica esse maior percentual de gordura, importante na fabricação de derivados, tá? Então, o padrão racial da anglo-nubiana são animais que têm um perfil bastante convexo, né? Mucosas escuras, padrão de orelha totalmente diferente das raças anteriores que a gente havia falado, né? Do tronco europeu. Então, esse tipo de orelha aqui, né? Essa orelha espalmada e pendente, grande, ela é típica de raças africanas, do tronco africano. Tem pelos curtos e tem pelagens variadas. Então, praticamente todas as pelagens, tipos de pelagens simples ou compostas, são aceitas dentro do padrão racial da raça anglo-nubiana. Inclusive, tem uma pelagem bastante característica e procurada e desejada nessa raça, que é chamada pelagem tartaruga. Seria dessas duas fotos aqui, né? Que é uma pelagem bastante bonita. Mas a gente tem várias outras pelagens aí dessa raça, tá? Todas são aceitas dentro do padrão racial. Então, a gente vê aqui nessa foto, né? Algumas cabras com volume de úbere, né? Tamanho de teto também. É bem interessante para sistemas de produção leiteiro. E aí, para finalizar, a gente tem algumas outras raças que não são muito comuns, não são muito conhecidas, mas existem alguns produtores, algumas iniciativas de, de resgatar, né, algumas dessas raças. Como a Buge, por exemplo, que antigamente, né, era muito criada no Brasil e hoje está um pouco esquecida, mas tem alguns produtores, principalmente na Bahia, que estão tentando resgatar esse Buge brasileiro, principalmente para a produção de leite, tá? São animais de origem da Índia, são animais que têm um porte muito alto, são animais de porte elevado e, consequentemente, são animais exigentes, né, bem exigentes nutricionalmente. Tem chifres curtos e fortes, orelhas largas, né? E tem variedades de pelagem também. Outra raça também que é considerada leiteira é a mambrina, originária da Síria e Palestina. Elas têm pelos longos, chifres longos também, e em algumas regiões elas meio que se perderam em relação a cruzamentos com outras raças, mas essa também pode ser considerada uma raça de dupla aptidão, tá? Carne e leite. E para fechar, vamos falar um pouquinho, né, das duas raças, das raças nativas que a gente tem considerada pela ABCC, a Mochotó, que foi a primeira raça nativa homologada, né, pela ABCC. Ela é considerada aptidão mista, mas existem produtores que estão direcionando linhagens mais para carne e linhagens mais para leite. A Mochotó, ela é típica do Vale do Rio Mochotó, e ela seria um remanescente das primeiras cabras que vieram com os colonizadores. Então, pelos estudos, né, pelos estudos genéticos, essa raça, ela seria descendente diretamente da serpentina de Portugal e da alpina francesa. Tá? São animais de pequeno porte, mas que produzem muito pouco. Então,
a produção de leite, né, média, seria menos de meio litro, embora a gente tenha alguns produtores conseguindo aí 2 litros, 3 litros de leite por dia da Mochotó e da Canindé também. Então, como padrão racial, a gente tem um animal de pelagem todo branco, né, com essa listra, né, preta, linha dorso lombar, inferior de patas e ventre, e aí seria mais ou menos meio que o resultado da alpina francesa com a serpentina de Portugal. Essas fotos aqui foram tiradas na Fazenda Carnaúba, lá em Taperoá, na Paraíba, na Fazenda Dr. Manelito, né, que tem esse trabalho de conservação e resgate de raças nativas, tanto caprinas como ovinas, tá? E a Canindé, ela foi uma raça, ela também é considerada raça pela ABCC, e ela teria origem na raça Grisone Negra, na Suíça, né, que deu origem posteriormente à Alpina Britânica. Então, ela é mais leiteira do que a Mochotó, tá? Ela produz um pouco mais, ela é acima das outras nativas também. Apesar de ser de pequeno porte, também são muito rústicas e prolíficas. O padrão, né, de pelagem, ela é o contrário da raça Mochotó. Ela é preta, né, com listras brancas ou amarronzadas, tá certo? E por último, a raça azul, que na verdade não é raça, é um grupo étnico, ela ainda não foi homologada, não é considerada raça, né, pela ABCC, mas ela está em processo de homologação com o nome de Serrana Azul. Então, quando ela virar oficialmente raça, o nome dela será Serrana Azul. Até porque ela traz esse nome por ter origem, né, existe, na verdade, uma discussão se ela seria originada do tronco das cabras anãs africanas, pois ela é de pequeno porte, ou da serrana transmontana, que é uma raça portuguesa. Então, a raça azul, ela tem potencial também, tanto para carne como para leite. O que vai guiar seria justamente os cruzamentos e o programa de melhoramento genético ou de seleção que se propõe a fazer com ela. Então, aqui seria algumas imagens da raça azul e aqui embaixo da serrana transmontana, né? Então, a gente vê que são animais bastante parecidos, tá? Bom, gente, então a gente está encaminhando aqui para o final. Essas seriam as principais raças leiteiras criadas no Brasil, tá? A gente viu aí que se alguém entrou com aquela perspectiva de saber ou de responder aquela pergunta qual que é a melhor raça de cabra leiteira, sinto informar que essa pergunta não tem resposta, porque essa resposta ela é totalmente relacionada com o sistema de produção, com a disponibilidade de recursos, seja recursos forrageiros, recursos técnicos, financeiros, de manejo sanitário, que aquele ambiente possa proporcionar para aquele animal. Então, sempre a gente tem que se basear para que o animal ele tenha o seu potencial produtivo, para que ele possa expressar o seu fenótipo, a gente tem que unir essas características, pois não adianta pegar a raça que mais produz e colocar em uma situação onde ela vai sofrer, né? Pois isso não vai ser viável economicamente. Então, a gente precisa ter mais pesquisas nesse intuito. Então, a gente tem que no nosso país, a gente tem condições climáticas de manejo alimentares muito diferentes. Se a gente comparar as forrageiras do Nordeste, elas são totalmente diferentes da região sul do país, que também são diferentes da região norte. Então, isso vai influenciar nas dietas, né? Vai influenciar também, é influenciado pelo clima também, e isso vai nos guiar para a escolha da melhor raça. Então, a definição das raças tem que ser de acordo com o objetivo da criação também, não apenas pelo ambiente, mas o que é que eu quero criando cabra leiteira? O que é que eu vou fazer com esse leite? É um sistema misto, eu vou criar leite, mas eu também vou comercializar os cabritos. Então, para mim, seria melhor uma raça de dupla aptidão? Não, eu vou pegar esse leite totalmente, eu vou vender para um laticínio, na forma de leite fluido, eu vou ser pago por litro de leite, não importa a composição. Então,
Nesse caso, será que eu tenho condições de criar a raça Sunny, que é a mais produtora? Se sim, ótimo, essa seria a minha indicação. Ah, eu vou vender leite fluido, mas o laticínio que eu vendo meu leite, ele vai me pagar por teor de gordura e proteína, por sólidos totais no leite. Então, talvez, nesse caso, seja melhor eu me guiar para uma raça que tenha maior teor de gordura e proteína no leite, para que eu tenha um retorno melhor, tá? Então, tudo isso tem que ser observado. Preservação do material genético das cabras nativas, extremamente importante, né? Principalmente porque às vezes a gente se deixa levar muito pelo volume de produção, mas esquece um pouco das outras características, como rusticidade, prolificidade, né? E isso, ao longo do tempo, isso tem que isso tem que ser totalmente equilibrado para que a gente não tenha, né, prejuízos maiores para aquele produtor. E também a relação de geração de identidade regional seria muito interessante, pois a gente teria condições, né, pela variação que a gente tem no nosso país, de clima, de raças e de sistemas de produção, a gente teria como guiar alguns produtos para a identidade, para a indicação geográfica ou para a denominação de origem em relação aos produtos da capinocultura leiteira. Então, tanto o leite como os queijos, principalmente queijos, né? A gente poderia utilizar desses produtos típicos de cada região, que normalmente também eles têm aquelas características, pois utilizam determinadas raças, são raças específicas, sendo criadas em condições específicas, naquela região que produz aquele queijo que só tem naquela região. Por exemplo, isso já acontece em outros países e em outras espécies também. Então, isso seria muito interessante se isso acontecesse de fato no semiárido, no Nordeste, né, para alavancar um pouco mais a cadeia produtiva. Eu sei que existem algumas instituições e algumas iniciativas, alguns projetos nesse sentido, mas nada concreto, né, tão concreto assim, infelizmente. Tá certo? Bom, então, era essa era a nossa apresentação, a nossa conversa. Eu agradeço bastante aí pela atenção e pelo convite, tá? Fiquei muito feliz em reencontrar você, viu, Daniel e Aikanã. Deixe meu contato aí. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente pode discutir agora, ou se alguém lembrar depois ou quiser discutir alguma outra coisa, deixe meu e-mail aí e vocês fiquem à vontade, tá certo? Muito obrigada. Parabéns pela palestra, muito boa, o pessoal está dando parabéns ali no chat, então, muito interessante. Eu gosto muito dessas palestras, das palestras, né, que trazem assim, a raça e tal, e você conseguiu trazer algo também que eu achei novo, que é justamente isso. Sempre ocorre a busca por uma raça para alguma coisa, e na verdade não é assim, né? Sempre tem uma raça melhor do que a outra. Na verdade, vai depender do que você quer, do que você tem interesse naquele sistema de produção. Eu acho que você bateu muito nessa tecla, eu acho que é muito importante isso, né? A gente sair um pouco dessa discussão nesse ponto. Eu concordo muito com você nisso, né? E também o cuidado com as nossas raças nativas. Então, parabéns mesmo, muito obrigado mais uma vez. Eu que Como sempre, eu gosto já de começar com algumas perguntas para o pessoal ir se aquecendo ali, né? E aí eu vi, por exemplo, que é uma coisa que muitas pessoas têm medo de dizer raça nativa. Eu sinto que tem algumas pessoas que têm esse medo. Eu não tenho, não, né? Porque já me corrigiram várias vezes e Uhum. eu falo. Porque, assim como você falou aí, eu já tinha isso quando em Areia também, alguns professores na época do doutorado falavam muito isso, né? Que já realmente eram raças nativas, né? Tem essa já tem essa aceitação, já tem essa documentação para isso. Então a gente pode dizer que é raça nativa, não é isso, Grace? Isso, isso. Na verdade, existe uma discussão em relação a outros termos também, né? Existem alguns autores ou algumas pessoas que usam raças nativizadas ou raças naturalizadas, raças autóctones, raças locais. Eu já vi, assim,
todos esses termos, eles são usados e são aceitos. O que é mais comum, que a gente mais vê, são as raças nativas, né? E aí fica naquela questão, justamente isso. Ah, mas não pode ser nativa porque o Brasil não tinha, nunca teve cabra, né? Nativos são os animais da floresta e tal. Mas esse termo, ele é aceito, tá? Assim como os outros que eu falei, naturalizado, nativizado, raças locais. Beleza, certo. Também acredito muito nisso, né? Do conceito mesmo do nativo, nascido no local. Se ele nasceu ali e durante séculos, vamos dizer assim, ele foi modificando, né? Realmente é como se nascesse uma nova raça, realmente. Você mostrou aí, ficou bem legal que você mostrou o cruzamento de raças gerando essas que estão aqui com a gente, né? Então, se você vê, eles são parecidos, mas se você for ver, principalmente essas do final, elas vão tomando o caminho próprio, né? Vai saindo um pouco dessa semelhança. Então, realmente, elas já estão nesse sentido. E até mesmo se você for pensar, tem raça que tá lá na Espanha, tal, que às vezes ela nem é nascida originalmente do DNA dali, ela deve ter vindo lá da região do Oriente Médio, alguma coisa assim que foi para lá. Então também se você for pegar o pé da letra, né, vai ser tudo Uhum. dessa região que depois disseminou para a África e para a Europa. Então, Então, se você for para o pé da letra, acaba que não sobra, né, não tem ninguém totalmente nativo, né? é, A mas gente vê, a gente vê, por exemplo, que são parecidas em termos fenotípicos, né? Em termos de pelagem. Mas a gente colocasse um animal do lado do outro, a gente veria características, por exemplo, o porte era bem diferente. As uhum, nossas raças nativas, elas têm um porte menor, e fora as características produtivas, que aí a gente não tem como ver, né, assim, num primeiro momento. Mas a gente tem como avaliar, que aí é questão de produção de leite, de rusticidade, qualidade da pele, que aí realmente elas são bastante diferentes. ele tá olhando aqui o chat, deixa eu só procurar aqui mais. Pronto. E outra coisa também que eu queria falar era, por exemplo, a gente tem feito alguns experimentos aqui com canindé, né, que tem aqui na Embrapa, semiárido, Uhum. e tem também, a gente tem feito com repartida, que não estava aí na apresentação, né? Eu não sei se você tem algum contato com a repartida, mas a gente tem encontrado bons resultados com a repartida. Eu sou um defensor dela, sabe? Porque Uhum. eu tenho visto que esse animal ele tem trazido umas importantes características, tanto de produção quanto de composição do leite, né? Então Uhum. a gente tem visto isso e eu não sei se você tem mais aprofundado, né, falado sobre ela, que não é raça também, né, mas assim, ainda, mas a gente tem visto interessantes resultados aqui com a repartida. Como eu havia falado, né, existem outras raças também, que também são criadas para leite. É porque eu não coloquei todas, né? Tem a repartida, tem a graúna, tem outras raças que também têm essa origem, né? Puxando mais para o leite, mas que o volume de criadores, né? O volume é pequeno ainda. Então, eu coloquei assim, as homologadas e coloquei as três principais ali nativas, que são mais produzidas, mas que tem também, né, outras e são extremamente interessantes, realmente. O mundo das nativas, assim, me encanta, né? Me fascina, porque é muita coisa nova, muita coisa que está ali escondida, a gente não conhece. Então, realmente, tem que ter muita pesquisa para a gente começar a falar mais delas e fomentar, né? Para que isso até possa meio que despertar para os produtores também essa vontade de criar esses animais, né? Sim, que muitas vezes não tem a produção tão alta, mas a composição do leite, que aí depende muito, até que você falou, né? Para qual é a melhor raça? Depende. Por exemplo, se você quiser leite em quantidade, Sunny, vamos dizer assim, ou outro que produza mais. Mas em que relação ao queijo, por exemplo, um tipo específico de queijo, ou alguma característica interessante para um queijo, por exemplo, a gordura mais alta de um queijo. Aí você já sai um pouquinho da Sunny. Não tem tanto alimento disponível, já não dá para ser tanto Sunny porque ela é mais exigente. Então, isso aí também eu achei que foi bem legal o que você trouxe aí na palestra. Vou começar aqui com as perguntas do pessoal. A Priscila ela dá o parabéns, né? E ela pediu para falar um pouco mais assim da Muciana em relação à produção de leite,
Você mostrou alguma coisa aí, mas ela pediu para, acho que para falar, não sei se um pouquinho mais, porque a gente teve uma palestra aqui de um produtor que ele falou que ele tem a Muciana, ele é apaixonado por elas e ele trouxe muitas características da Muciana, né? Principalmente a gordura que você falou, e tal. Acho que ela quer, já que teve a outra palestra, né? Acho que ela Aham. quer. Então, a Luciana, como eu falei, ela tem despertado muito interesse, assim, nos últimos anos. É tanto que o valor comercial desses animais tá muito alto. Então, um reprodutor, uma cabra murciana, quem tem não vende, e quem tem para vender é muito caro. Então, justamente por essas questões, ela tem um porte um pouco menor, né, tem uma facilidade de manejo, uma resistência, uma rusticidade alta, justamente pela origem dela ser de um clima parecido com o nosso aqui, semiárido, e tem essa característica do percentual de gordura bem interessante. Então, juntando essas características, vamos dizer assim, que é hoje o animal que está na moda, a raça que está mais na moda entre produtores, né? Eu falo isso porque eu tenho amigos, né, e tenho conhecimento de alguns produtores que falam isso, né? Que estão tudo doido atrás de Muciana e não encontram, ou que o animal está muito caro. Então, eu acredito que justamente por essas características. Mas isso também não quer dizer que ela seja a melhor raça, né? Até porque quem já está na atividade há alguns anos, a gente sabe que de vez em quando aparece aí a cereja do bolo, né? Na época da minha graduação era anglo-nubiano. Todo mundo só queria anglo-nubiano era a melhor raça. E aí a gente já discutiu bastante que não existe essa melhor raça, né? Pode até ter o animal da moda, mas tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? Com critério técnico também. Beleza. A Ranucci está perguntando, boa noite, professora, parabéns pela apresentação. Como fica a linhagem dessas raças nativas, principalmente no Nordeste, devido aos cruzamentos não orientados, Então, o que a gente tem desordenados? visto, o que a gente tem visto basicamente quase uma extinção da maioria dessas raças, né? Justamente por isso, porque como foram animais que perderam características leiteiras, perderam, vamos dizer assim, potencial de ganho de peso, musculosidade de carcaça, falando em animais de carne, muitos produtores simplesmente abandonaram esses animais ou fizeram cruzamentos com raças mais especializadas tão intensivos e sem muitos critérios que você acabou perdendo as características, né, das raças nativas. Então você acabou fazendo um cruzamento até chegar ou praticamente deixar de existir aquelas raças nativas. E isso tem despertado, tem dado um alerta, né, para as instituições de pesquisa, como o Embrapa, como o INSA, como outras instituições, para não deixar isso acontecer. Porque é um produto, né, um material genético de seleção natural de tantos séculos, que não pode simplesmente deixar de existir porque tem outra raça que produz mais leite, por exemplo. Tá tudo bem, produz mais leite, mas na primeira seca o animal fica doente e morre, por exemplo. Ou o animal que fica doente de verminose sucessivamente, ou animal que tem uma baixa prolificidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a longevidade daquela produção. E muitas vezes os produtores eles ficam nessa ânsia, né, de melhorar, de aumentar a produção, mas ao longo do tempo aquilo não se sustenta. Então não adianta muito, você tem que reconhecer, né, até onde sua perna vai. Então isso tem que ser muito bem conduzido foi justamente essa falta de, de orientação e de conhecimento mesmo, né, que fez com que a gente tivesse muitos animais quase sendo extintos. E aí, nos últimos anos, que está havendo esse resgate, né? Algumas iniciativas estaduais de fomentar a criação desses animais. E aí, o que seria interessante seria justamente tentar linkar esses animais nativos com alguns produtos específicos daquela região. Que aí isso já existe em outros países. Olha, determinado queijo que é típico daí da região de Petrolina, como tem a questão da manta, por exemplo, né? Já é um produto que já está em processo aí
de indicação geográfica. Então, aquele queijo de Petrolina, ele só tem aquele gosto porque é produzido lá, embaixo lá das parreiras de uva, o que quer que seja, e porque usa tal raça. Então, essa seria uma forma de você amarrar aquele produtor naquilo dali, né, trazendo a questão econômica também, porque aquele queijo, ele é diferenciado, ele vai ter um valor agregado maior. Eu acho isso é muito importante mesmo. Tanto que a gente tem feito esses trabalhos com diferentes raças e incluindo as nativas, para justamente a gente ter esses dados para ajudar nessa discussão. Não sei se você consegue provar cientificamente de que elas têm uma característica única, fica mais fácil de fazer isso que você está falando, né? Então, Isso, exatamente. aliando aquela raça com aquele tipo de alimento, aquele clima, o que for, vai trazer uma característica única daquele produto, do que seja, né? Com leite eu acho que é mais complicado, porque o leite realmente eu vejo no volume, então é o volume que vai ser produzido, né? Mas os produtos não. Aí a gente pode tentar agregar isso tudo que você está dizendo, né? Isso. Então eu acho muito, isso aí é uma coisa realmente que é muito importante que você tá falando. O André está perguntando assim, qual a melhor raça leiteira e reprodutora? Acho que é em relação à prolificidade, né? Que às vezes tem uns animais que nascem três, quatro, né? De Uhum. algumas raças a gente vê. Você tem alguns dados sobre isso e tal? Assim, em relação à prolificidade, a gente sempre tem uma tendência das nativas elas terem maior prolificidade do que as raças exóticas, né? Mas aí entra naquela questão. E a produção de leite dessas fêmeas, ela vai ser suficiente para amamentar ou alimentar 2, 3 cabritos, ou você tem que entrar com uma madeira? Então, assim, muito produtor, já ouvi muito assim, de produtor dizer assim, não, é melhor a cabra me dar só um cabrito e ela amamentar, eu não ter trabalho, do que ela me dar 2. E aí eu ter que entrar com uma madeira ou outra coisa. Então, isso às vezes é uma faca de 2 gumes, porque o ideal mesmo é que ela alimente os 2 cabritos e desmame os 2 cabritos, que é isso que o pessoal da Nova Zelândia faz, trabalha no seu melhoramento genético com ovinos, né? Então não adianta, não. Essa questão, isso é muito limitadora, você dizer, não, eu quero que é melhor que ela me dê só um do que ela me dê 2 e não tenha leite para produzir. Não, vamos trabalhar para que ela me dê 2 cabritos e que ela seja capaz de amamentar e desmamar esses 2 cabritos. Então, isso muitas vezes gera uma questão assim, meio de recuo, né? Então, a gente meio que às vezes está andando para trás. Então, e o melhoramento genético, ele é muito caprichoso nisso daí. A gente tem que andar, né, para frente e com cuidado, claro, né? O Dorival está aqui sempre com a gente, né, Dorival? Você quer fazer a pergunta ao vivo ou deixa aqui no chat mesmo? Ele sempre pergunta. Ele deu parabéns pela excelente palestra, apresentação, e ele está perguntando em relação ao polimorfismo da caseína, né? Que agora está sendo muito discutido isso. Da UFS1, UFS2, A2A2, se você tem algum conhecimento disso, dessas raças, né? Desses padrões raciais. Uhum. Não, então, o que eu tinha visto para caprino hoje ainda está mais em relação à definição da alergenicidade da alfa-S1 caseína, né? Mas, assim, em relação ao leite A2, essas, para caprino eu ainda não vi, eu não vi nada não, eu vi mais para bovino mesmo. Para caprino eu ainda não vi nenhuma discussão nesse sentido. Eu vi que em alguns países, por exemplo, principalmente França, né, que é onde a caprinocultura leiteira ela é mais avançada, mais tecnificada, a gente já tem essas linhagens específicas aí para maiores ou menores teores de alfa-S1 caseína, guiando aí as linhagens para volume de leite, né? Ou, na verdade, para produção de derivados, né? E para, do outro lado, menor potencial de alergenicidade do leite caprino. Isso. A gente fez experimento aqui, como eu falei, né? Que a gente usou raças nativas, tal, geralmente comparando com a Sunny, né? Que a gente tem aqui Sunny também na universidade. E um dos trabalhos foi com camundongo, com rato, e a gente usou esse leite para animais com colite, com inflamação intestinal.
E teve diferença do tratamento, os ratos que consumiram o leite da Sunny do leite das nativas. Então, assim, teve isso, né? Então, provavelmente eles têm uma diferença, sim, em composição de compostos bioativos, né? Que aí a caseína, ela entra também, de Com certa forma, certeza. nisso. Alguns ácidos graxos, que a gente tem visto que tem diferença de alguns ácidos graxos, também como que são alguns que são bioativos, né? Tem efeito na saúde humana. Eu acho que isso aí realmente tem que ser explorado. É um pouco cara, né, a pesquisa, a gente É, está tentando fazer, mas realmente é bem caro e aquela, tem que ter o recurso. aquela, aquela palestra, acho que foi a professora Rita, né? Rita Isso, Queiroga, ela abordou bastante esses trabalhos aí, né, com ratos, e a gente, assim, fica maravilhado com o potencial, né, do leite desses animais aí. E realmente espero, né, que esses resultados tragam coisas concretas realmente, né, mais concretas ainda. isso. Que é juntar, né, esse conhecimento científico com a prática para a gente ter a valorização desses animais. Eu acho que a ideia também tem que ser essa. Por isso que a gente tem batido na tecla aqui de usar esses animais nativos e comparando eles, entre eles e com as que não são nativas, né, que ainda são mais, têm uma É, origem mais pura, vamos dizer assim. Tem a pergunta do Evandro, ele botou excelente apresentação. O Brasil tem um grande potencial na atividade. Infelizmente, temos muitos entraves, sejam burocráticos, de incentivo à pesquisa e produção, além da legislação que rege a fabricação de derivados. Isso aí, né, realmente, ele tem razão, né? Tem algumas coisas que complicam mesmo ainda os produtores, né? E que pensar muito nisso, manutenção de alguma raça, ainda tem esses outros problemas, né? Como é se fosse verdade. muito problema para uma pessoa só, né? Para tentar. Evandro é nosso aluno de graduação em zootecnia e é produtor também, tem bastante experiência aí com caprinos. Mas não vamos perder a esperança, não. Vai tudo melhorar alguma hora em relação a tudo isso que você falou aí, Evandro. Tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta? Acho que o Dr. Clóvis saiu e até dizer para ele se ele queria falar alguma coisa. Acho que ele acabou saindo. Deixa eu ver se ele retorna. Tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta? Pode até ser abrindo o microfone e tal. O Dr. Clóvis gosta de participar, porque ele deve ter tido algum problema e saiu. Pronto, se não tem mais pergunta minha, eu ficava perguntando. Professor, Oi, professor, diga, Josiel. boa noite. Boa Queria noite. perguntar uma coisa. Parabéns pela palestra. E eu queria perguntar, você falou em relação à produção, à prolificidade das raças caprinas, eu só me levantou uma dúvida. Em relação à composição do leite, qual delas você apontaria que tem, assim, para melhores, mais teores de gordura, dentre as nativas? Maior teor proteico? Uhum. Olha, dentre as nativas, o que eu tenho ouvido falar, assim, a gente tem poucos resultados de pesquisa, poucos ainda, né? Mas o que eu tenho ouvido falar, inclusive lá na Fazenda Carnaúba, que é onde eles também têm parceria com universidades, né? E eles fazem constantemente avaliação de leite. Eles têm observado um potencial muito grande para a cabra, para a raça azul, em relação a sólidos totais, né? Gordura e proteína. É tanto que eles estão pensando em fazer um queijo, né? Específico só dessa raça e tentar, né, com o tempo, um processo de indicação geográfica, justamente por esse potencial que eles se surpreenderam aí pela avaliação da composição do leite da cabra azul. E, inclusive, Obrigado. O Daniel Dantas, ele me passou, eu estava uma época dessa nos grupos, né? Eu fui querendo saber isso em relação à produção por causa dos nossos resultados. Eu digo, não, tem raça nativa que produza mais um pouco e também que tem uma quantidade de sólidos e de compostos melhor. Então, você consegue melhorar geneticamente esses animais. Aí eu fiz essa questão nos grupos, aí o próprio Daniel Dantas lá da Carnaúba, ele me passou os dados, e realmente, das azuis e de outras nativas estavam se destacando em relação à gordura e sólidos. E ele falou assim, ó, e essas aqui ainda tem que produzem mais, porque ele não me mandou todos os dados, mas ele me mandou alguns. E eu fiquei bem, assim, feliz com os dados, né? Realmente, esses animais, eles têm um potencial para o que você falou, a identificação geográfica, ter os produtos daquele local. Eu acho que isso é muito importante, né? É, Principalmente pelos locais que a gente tem no Nordeste de baixa disponibilidade alimentar. Eu penso muito nisso. Você tem um animal de alta produção, ele é mais exigente. Você em um local
que não tem tanta disponibilidade alimentar, esse animal ele vai sofrer no bom sentido, né? Se existe esse bom sentido, né? Ele vai sofrer nutricionalmente falando, né? Ele vai se manter ali, mas ele vai estar com déficit, né? De alimentar, da exigência nutricional dele. E enquanto que as raças nativas, elas já têm suportam um pouco mais. Eu também concordo muito com isso, e eu tenho falado muito isso, aí, não tem palestra, tá? Eu fico sempre destacando esse ponto também, Grace, e fico bem feliz, né, que a gente tem mais pessoas trazendo isso Aham, dentro do Nordeste. Eu acho muito bom. A gente inclusive, a gente tem que se falar mais, né, desse tipo de trabalhos, para a gente ficar mais por dentro e tentar se ajudar mais e unir as pesquisas, unir os trabalhos, para a gente conseguir seguir com maior homogeneidade, né, é os verdade, trabalhos. é verdade. A mais alguém tem alguma pergunta? Se não tem, então, também pelo horário, né, já vai dar 8h30. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a sua presença. A Grace está gestante, minha gente. Ela tirou um tempinho dela, ela está na correria, está já perto, né, do momento, e ela mesmo assim veio ministrar essa palestra para a gente. Eu fico muito feliz, né, porque ela deve estar pensando em mil coisas e ainda está, né, volta às aulas virtuais, né, lá na universidade, no local onde ela está, né, na UFAL. Então, imaginem, né? E ela mesmo assim se predispôs a ministrar a palestra. Eu agradeço muito, Grace, mais uma vez, né? E pelo desafio, né? Que eu acabei trazendo para você. Eu sabia que você ia trazer uma boa palestra, que eu já conheço, já sei, né? Do potencial. E eu acredito que foi muito bom para a gente, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, viu? Ah, eu que agradeço. Ah, eu sou suspeita, né, para falar desse tema. Eu gosto bastante, assim. E apesar da correria mesmo, assim, né, da barriga aqui, 8 meses já, mas eu não tenho como recusar, né? Me sinto, quem gosta da atividade, né, de caprinocultura, ovinocultura, não consegue fugir, né? Não consegue dizer não, porque a gente sempre tenta aprender, né, e tentar passar um pouquinho da experiência, né, por menor que ela seja. Então, eu que agradeço, foi muito bom e espero contribuir mais vezes, né? Não agora, deixa o neném ter pelo menos uns 3, 4 meses. Claro. E Tá bom. obrigada aí pela participação de todos. Pronto. Eu não sei se você está cortando. Você está me ouvindo? Vocês estão me Tô. ouvindo? Que deu uma cortada em mim aqui na minha internet. Pronto. Então, semana que vem nós não teremos pelo GECAL a apresentação. Será em parceria com o IF Baiano, né? Com o SDR Bahia. Então, vai ser uma palestra minha semana que vem, na quarta-feira. E a gente vai disponibilizar o link, as informações nos nossos Instagrams, tá? Para quem quiser acompanhar. Vou falar sobre produção de produtos caprinos, né? No Nordeste. Falar sobre iogurte, queijo e tal. A gente vai falar um pouco semana que vem. E a gente vai dar uma parada nas palestras, né? Nesse mês de novembro e dezembro, agora no final do ano. A não ser que apareça alguém assim para fazer uma palestra, mas inicialmente a gente vai dar uma parada toda quarta-feira. Mas sempre continue seguindo lá os Instagrams para ficarem por dentro se tiver alguma atividade. As postagens vão continuar, inclusive teve uma, Grace, não sei se você viu, de raças, inclusive, e a gente sempre tenta fazer isso, a gente, antes da palestra, a gente coloca o tema no Instagram, né, faz uns cardzinhos para ajudar na palestra, o pessoal a entender, para tentar ficar mais didático, né, e Aham. teve até uma boa aceitação. Então, obrigado a todos pela presença, tá bom, pessoal? E até quarta-feira que vem nessa palestra com o pessoal lá da Bahia. Fiquem todos bem, com Deus, e boa noite e boa quarta-feira para todos, tá bom? Muito obrigado.